Alô galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai apresentar para vocês o DJI Osmo Pocket. Isso aqui é a pequena grande câmera para quem quer filmar vídeos cinemáticos com qualidade, com a imagem estabilizada. É um recurso muito legal. Vamos lá, primeiramente eu queria falar das características dele. Ele é uma câmera que tem um suporte com 3 eixos, com motores que estabilizam o movimento da câmera. Eu vou ligar para vocês verem. Vocês notam que quando eu movo o conjunto todo, a câmera fica sempre apontando para o mesmo lugar. Essa estabilização faz com que mesmo que eu esteja me movimentando, caminhando ou em qualquer lugar que esteja tremendo, ele vai fazer a imagem filmada sempre estar estável. Como é que ele funciona? Ele tem aqui, dentro dessa parte de cima, uma câmera que ela tem um sensor de 12 megapixels, é um sensor de 6.3 polegadas, não sei como que é esse formato de medida, mas é o mesmo sensor, é o mesmo tamanho de sensor da GoPro. Então muita gente tem comparado ela com a GoPro justamente por causa disso. Ela tem um peso de apenas 116 gramas, então ela, além de ser bem pequenininha, ela é bem leve. Ela tem um campo de visão de 80 graus, ela consegue tirar fotos com 12 megapixels, fotos panorâmicas, time-lapse, que é quando você faz, por exemplo, aquela cena que as nuvens vão passando bem rápido, esse tipo de coisa, e tem um outro que chama motion lapse. Imagina que você está caminhando e você faz uma caminhada de meia hora, você pode condensar essa caminhada de meia hora naqueles vídeos que são formados com várias fotinhos que ele tira em intervalos. É bem legal isso aqui. Ele filma com a resolução de 4K e é legal que ele consegue fazer 4K em até 60 frames por segundo, então você consegue fazer uma câmera lenta, super nítida, mesmo em 4K de resolução, que é a resolução de 3.840 por 2.160. Ele também filma em Full HD, 1920 por 1080, em até 60 frames por segundo também. Com uma grande diferença é que ele grava em 4K no cartão de memória com um bitrate de até 100 megabits por segundo. Significa que a sua imagem ela fica muito menos comprimida e ela tem muito mais informação de qualidade dentro da filmagem. Qual que é a minha experiência com essa câmerazinha? Bem, para começar, ela é muito compacta, é bem pequenininha, você tem, deixa eu mostrar para vocês aqui, o controle dela é bem simples, você tem apenas 2 botões, e nesses 2 botões você seleciona, você alterna entre os modos de câmera e fotografia. Olha lá, ó, agora está no modo câmera. E nesse outro aqui, você começa a filmar. Então você tem um botão preto que você alterna o modo e o botão com a bolinha vermelha para filmar. Olha que legal. A parte de cima fica estável, independente de como você estiver movimentando. E ele tem este conector aqui que você pode utilizar para encaixar vários acessórios diferentes. Um deles é esse próprio conector aqui, que no meu caso eu estou utilizando o USB tipo C, para conectar no celular. Então ele trabalha desse jeito, você conecta ele no celular e você tem um aplicativo aqui no celular que você usa para controlar e fazer um recurso de filmagem bem legal. Olha lá como é que ele fica. Na hora que você abre o aplicativo, seleciona aqui o modo câmera, e tá aqui, ó. Você tem o controle total da câmera, inclusive aqui eu consigo controlar para onde eu quero que a imagem aponte. Olha que legal. Então é bem legal esse recurso, você consegue fazer bastante coisa com ele, você consegue entrar no modo profissional, tirar fotos, gravar, fazer time-lapse, bem interessante. Ele tem um recurso interessante que você consegue fazer uma filmagem time-lapse, por exemplo, das ondas no mar, com as nuvens passando, e você consegue definir, começa a gravar nessa posição, termina de gravar nesta posição e leva meia hora para fazer todo esse percurso. Então ele vai fazer uma filmagem em ultra câmera lenta
pegando todo esse movimento e não somente o que está passando na frente, a câmera vai se movendo também. Então isso fica muito legal, um efeito muito profissional, coisa assim que a gente vê no cinema, esse tipo de coisa. Bem legal o recurso. Que mais que ela tem de interessante? Você, com esse botãozinho aqui central, você consegue inverter ela para o modo selfie, né? Se eu apertar 2 vezes ele recentraliza, e se eu apertar 3 vezes ele vira a câmera para me filmar. Então eu consigo fazer vlog ou esse tipo de coisa com ela me filmando e eu vendo a imagem nessa telinha para saber se eu estou bem centralizado, se está mostrando tudo que eu quero apresentar. Ela tem um som muito bom, a qualidade de áudio dela é bem legal, ela tem 2 microfones, um fica bem aqui, esse pontinho preto aqui, e ela tem outro microfone embaixo. Com esses 2 microfones ela consegue cancelar bastante o ruído do ambiente e com isso ter uma qualidade de áudio bem legal. Ela também permite que você coloque nessa interface USB tipo C aqui embaixo um adaptador de áudio para capturar áudio externamente. Então legal, já apresentei bastante dela. Como que se usa isso aqui no dia a dia, ou para fazer uma filmagem, ou para você poder fazer uma produção qualquer? Legal é que ela é extremamente leve, extremamente compacta. Quando você desliga, ela já entra neste modo aqui para poder guardar dentro da capinha. E a capinha dela é bem pequenininha, ela fica guardada desse jeito. Mesmo com o conector aqui, a capinha fecha direitinho. Então, isso aqui, por isso que ele chama Osmo Pocket, porque você literalmente consegue carregar no seu bolso, de tão compacto que é. O próprio fato dela estar bem compacta aqui propicia que você leve ela para qualquer lugar. Muito leve, a bateria dura bastante tempo gravando, então dá para brincar bastante com isso aqui. Eu coloquei um cartão de memória de 128 GB, então eu consigo gravar quase 4 horas de vídeo direto, então isso é bem legal também. Mas no geral é um equipamento muito legal, tem vários reviews na internet já mostrando a qualidade de filmagem dela. Depois eu vou fazer uma comparação dela com a GoPro, com a Hero 7, ok? Eu tive um problema muito sério com esse equipamento e a garantia no Brasil foi terrível. A DJI simplesmente não tem uma garantia efetiva disso aqui no Brasil. Com 15 dias de uso, a bateria deu problema e como eu comprei fora do Brasil, eu precisaria retornar ele para os Estados Unidos para daí então fazer a manutenção e depois então trazer de volta para o Brasil, eu teria que pagar imposto e aí seria bem complicado. No final das contas eu mesmo abri e fiz o reparo, mas assim, é uma coisa que a gente precisa considerar. Se você compra numa loja no Brasil, você tem a garantia da loja. Acabando a garantia da loja, se você depender da garantia da DJI, você pode ter problemas. Então isso é uma coisa que eu acho que acontece com todos esses equipamentos. A GoPro, por exemplo, vai ter algum problema semelhante, apesar de que comprando no Brasil, com garantia aqui no Brasil, das lojas e tem assistência no Brasil, acho que a gente vai ter menos problema. Mas depois eu vou fazer um vídeo comparando a usabilidade, né, do Osmo Pocket com a Hero 7. Vocês já viram outro vídeo, se vocês não viram ainda, dá uma olhada aqui, ó, nesse vídeo que eu vou linkar aqui, onde eu mostro, né, o meu setup de vlog utilizando a GoPro Hero 7, muito legal, e depois a gente vai então poder entender melhor e vocês vão poder decidir qual dos dois equipamentos é mais interessante para a sua necessidade. Não são equipamentos que competem diretamente, eu acredito que quem tem a necessidade desse não necessariamente tem da GoPro e vice-versa. Mas tá bom, basicamente era isso que eu queria explicar por hoje, depois a gente vai voltar com mais informações. Não esqueça de deixar o seu like, é de graça, não custa nada, ajuda o canal a crescer. E assine o canal se você gosta desse tipo de conteúdo, a gente está sempre postando novidades aqui, falando sobre tecnologia de maneiras bem diferentes. Então, muito obrigado, a gente se vê por aí.